Boa noite, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Carreiras e Negócios. Hoje, dia 2 de novembro de 2015, dia de finados, feriado, mas nem por isso não estamos trabalhando. Continuamos vivos e continuamos também tendo que pagar nossas contas. Hoje, nessa noite mais que especial, teremos aqui ele, entre outras coisas, diretor da nossa Rádio Capela, Adriano Souza. Antes dele dar o seu boa noite e começar aqui o nosso bate-papo, vamos começar agradecendo como sempre. Quem agradece se engrandece. Agradecemos aqui ao Abracadabra Buffet Infantil, o melhor buffet infantil de Vinhedo, ao Supermercado Infanger, cada dia melhor, ao presidente Flamínio Freio pela oportunidade e a ele que está aqui conosco, Adriano de Souza, o diretor, pela nossa direção e produção. Hoje comemoramos 6 anos, pessoal, 6 anos de Adriano de Souza à frente ou na frente da Rádio Capela FM de Vinhedo. Lembrando que, para você que ainda não conhece o programa, nosso programa pode ser ouvido pelo site da rádio, que é o www.radiocapela.com.br, ou você pode baixar o aplicativo na sua Google Play, no seu... Google Play, é verdade, Google Play. Só você baixar lá Rádiosnet e você consegue ouvir gratuitamente o nosso programa, ou ainda pelo próprio site da rádio ou pelo Rádiosnet. Estamos aqui com ele, Adriano de Souza. Boa noite, Adriano. Seja muito bem-vindo nessa noite mais que especial. Boa noite, Rafa. Boa noite, ouvintes da Capela FM. Ouvintes aí, pessoal tá me ouvindo pela internet, pelo Rádiosnet. É um prazer estar participando do seu programa, Rafa. A gente que estava sempre junto às segundas, né? Toda segunda a gente estava junto aqui, fazendo o programa Papo Cabeça. E agora você comandando aí brilhantemente o programa Carreiras e Negócios, até como diretor da rádio, parabenizar você pelas pautas que tem trazido aí toda segunda. Pessoal que está ouvindo agora e nunca ouviu, gente, toda segunda-feira tem pauta fantástica aqui, a gente aprende muito aí com o Rafa e com os convidados aí que você trazia, Rafa. Que isso, Adriano, você é meu amigo, então não vale elogio de amigo. E lembrando que todo o mérito do programa, na verdade, é dos convidados. Eu sou apenas uma escada, uma ponte, um elo de ligação. Quem faz o programa, quem abrilhanta aqui as nossas noites, como sempre, são pessoas como você. E aí, cara, o que você tem pra me falar? 6 anos de rádio. Tá feliz? 6 anos, Rafa. 6 anos que eu comecei a fazer programa aqui na Rádio Capela. 6 anos que eu passei o meu nome ser vinculado à Rádio Capela. Na verdade, Rafa, um pouco antes, eu já participava do programa esportivo comandado pelo Celso Secato, meu amigo Celso Secato, que me deu a oportunidade na época eu trabalhava na Secretaria de Esportes, e então os flashes esportivos, algumas notícias do esporte, eu passava através do programa do Secato, por telefone, e também no campo, quando o Secato estava transmitindo os jogos, eu falava, né, as informações esportivas. Então eu participava desse programa, e a gente nunca pode esquecer quem deu a oportunidade pra gente, quem abriu uma porta pra gente, né, Rafa? E o Secato, ele abriu essa porta para que eu falasse. Aí depois, né, há exatos 6 anos atrás, eu tinha um projeto e gostaria de ter um programa todos os dias. E aí saí um pouco do esporte para ter um programa mesmo de música, um programa popular. Isso, um programa popular, diário. E eu fiz o projeto e encaminhei. Na época, o presidente da rádio era o Wilson Ferragutti, o Loli. Gente boa demais. E o Loli também, que é uma pessoa que é fantástica. Quem conhece o Loli sabe o tamanho do coração. O Loli, para ele falar não, vou te falar uma coisa, para ele falar não, ele fala sem sim. Mas depois ele fala, mas também quando fala não, parceiro, E ele era o presidente na época. E na época o Flamínio era o diretor da rádio, né? O Flamínio dirigia a rádio. E quando eu cheguei aqui para fazer o programa, quando eu conversei com o Loli e ele autorizou, ele falou, olha, conversa com o Flamínio e vê um lugar lá na rádio. O Flamínio prontamente me atendeu. Eu conheci o Flamínio somente através de redes sociais, então a gente não se conhecia. Já tinha rede social naquela época? E tinha o Orkut, badalado Orkut, né, na época. E eu conheci o Flamínio só através das redes sociais. E aí, conhecer ele me deu muita força. Quando eu comecei foi exatamente no dia 2 de novembro, foi no feriadão, e eu comecei o programa Manhã Legal, né, que era o programa que eu tinha desenhado para
um projeto que eu fiz e tinha Túnel do Tempo, tinha várias coisas. Nos mesmos moldes que você estava fazendo agora até sexta-feira agora. Um pouco diferente, Rafa. Naquela, assim, quem acompanha desde o início, quando eu entrei aqui na rádio, era um programa mais humorístico, mais voltado pro lado do humor, tinha forró, tinha piada, era mais humorístico, né? Então, e aí o Flamínio me ajudou muito nesses dias, e você sabe como que é, né? Aquela dificuldade que a gente tem para pegar. E depois, graças a Deus, foi tudo dando certo. E um pouquinho à frente, né? Aí eu comandei o programa, esse programa Manhã Legal. Depois eu passei, né, Rafa, durante 6 meses aí, o programa tocando. Foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Só que o programa começou, Rafa, a tomar uma dimensão muito grande, graças a Deus e graças aos ouvintes também. Maior do que você imaginava? Porque assim, Rafa, eu imaginava assim, poxa, é uma rádio comunitária. Então, a gente sempre, infelizmente, a gente diminui o que é nosso. Eu sempre falei isso para você. A gente diminui o que é nosso e a gente engrandece a rádio tal, rádio... E eu não tinha a noção do que era uma rádio comunitária e do poder que ela tinha. Até um dia que eu estava no Toninho, comendo cachorro quente no Toninho. Grande abraço, Fabinho, daqui a pouco estaremos aí. Uma pessoa falou, você não é o Adriano da rádio? E o que eu tinha naquela época que eu mantive no programa de agora, Rafa, e depois eu vou explicar por que a gente parou uma época, mas o que eu tinha naquela época era a mensagem do dia, eu nunca abri mão disso. Mensagem do dia, inclusive quem me acompanha pelas redes sociais também sabe disso. Até hoje era o pico de audiência, a mensagem? Sim, mensagem do dia. E na época ainda tinha o padre Reginaldo Manzotti. A gente apresentava o Reginaldo Manzotti e eu apresentava a mensagem, então era o pico do programa e tal. Quando eu encontrei uma pessoa no Cachorro Quente e ela falou, você que é o Adriano da rádio? Eu falei, sou o Adriano da rádio. E não tinha como negar, porque desde o primeiro ano eu já plotei meu carro inteiro como Rádio Capela. Sim, quem não conhece o Casinha Azul. O Ford K da Rádio Capela, ficou como Ford K da Rádio Capela. É verdade. Mas é o meu Ford K e a pessoa fala, mas Adriano... Você que paga o IPVA. Então, mas assim, antes de eu assumir a diretoria, hoje a diretoria artística da rádio, mas antes disso, Rafa, quando eu era só o locutor da rádio, quando eu fiz isso, as pessoas me perguntavam, mas você vai fazer isso? O que você ganha com isso e tal? Vai fazer isso com o seu carro? Eu sempre pensei macro, né? Sim. Eu sempre pensei macro. Eu falei, poxa, a rádio vai ser mais conhecida, automaticamente o meu programa vai ser mais conhecido, as pessoas que estão na rádio. Então, eu sempre pensei assim. E aí essa pessoa falou, mas eu ouço todo dia seu programa. A mensagem que você falou ontem, a mensagem que você falou, nossa, foi muito boa. Onde eu encontro essa mensagem? Aí eu fiquei pensando, poxa, quantas pessoas são assim, quantas pessoas te ouvem e nem sabem quem é você, que depois as pessoas que a gente encontra ou quantas pessoas ligam rádio só para ouvir aquele quadro do programa, a mensagem, por exemplo. Rafa, e aí eu comecei a ter a dimensão, aí um amigo falou, olha, Adriano, na hora da mensagem do Padre Manzotti, a minha mãe põe uma água perto do rádio. Aquilo foi trabalhar em rádio, eu não era radialista. E aquilo, eu fui me apaixonando por aquilo, pela comunicação que sempre fiz, Rafa. Mas não conhecia o universo do rádio. Do rádio. Então, essas portas que, na época, o Loli, ele abriu, então, fantástico mesmo, me ajudou muito, e isso fez com que veio o programa. Depois, Rafa, teve um momento que a diretoria da rádio, ela decidiu que a rádio só iria tocar música. E foi uma decisão da diretoria e eu... Quer dizer, a programação não teriam mais programas ao vivo. Isso, seria a gente chama de automático, só música. Só música. Isso foi porque a dificuldade de uma rádio comunitária... A gente vive isso. Vive isso. A dificuldade de você ter locutores em uma rádio comunitária é muito difícil, muito difícil. Sabe, você manter um locutor numa rádio comunitária, porque é uma rádio que o locutor não ganha nada. É um trabalho voluntariado, não tem nenhum tipo de remuneração. Como que você vai manter um locutor, por exemplo, de segunda a sexta aqui, das 8 ao meio-dia? Então é muito difícil. E a rádio chegou uma hora que tirou todos os locutores e só ficou eu e o Flamínio na rádio. Apertando o play. Só eu e o Flamínio. Eu programava a parte da manhã, o Flamínio programava a parte da tarde, uma qualidade musical excelente, mas era só música, e isso foi uma determinação da diretoria, Rafa. Em todos os lugares que eu trabalhei, e assim eu sou,
Eu sempre respeito a hierarquia. Não, e assim é muito fácil, né? Até porque o nosso ouvinte, Adriano, está acostumado a ouvir esse tipo de discurso aqui nas nossas segundas-feiras, porque é um programa que fala justamente de gestão de carreira, gestão de negócio, empreendedorismo. Resumindo, é o seguinte: quem paga a banda escolhe a música, ou seja, é o famoso manda quem obedece quem tem juízo. O nosso papel aqui, não só aqui na rádio, como qualquer outra entidade, não é discutir os termos da direção. O papel nosso é justamente isso, cumprir aquilo que é determinado e fazer da melhor forma possível. Isso que você está falando do teu carro, por exemplo, que eu admiro, que não deixa de ser uma proatividade, a gente hoje, né, dá um exemplo, hoje eu posso até, digamos, ser um pouco mais ácido, mais azedo e bota a culpa no Dia dos Mortos, tá, Adriano? A gente pega o nosso universo aqui mesmo da Rádio Capela, nós temos aqui diversos programas por dia, né, diariamente. Quantos locutores que a gente sabe que nunca tiveram trabalho de compartilhar ou curtir uma publicação nossa? Se cada locutor, eu já fiz pra você essa conta, isso é matemática, são números, não dá pra você discutir. Se cada locutor curtir ou compartilhar uma mensagem, a gente vai ter aí, sei lá, 50. Mas enfim, a gente sabe que é difícil cobrar bom senso dos outros, continua aí. E aí com isso aí, fica aquela coisa, digamos, um pouco mais estática. Isso, aí a rádio ficou somente música, né? Somente música, foi até quando nasceram alguns outros projetos, eu com o Flamínio aqui coordenando a rádio. Você conseguia acompanhar, por exemplo, você conseguia ter o feedback do número, se tinha diminuído a audiência pelo fato de ser a rádio ter ficado automática só em música ou não? Ô Rafa, a rádio, hoje mudou muito a questão da rádio. Antigamente, um artista que conseguia tocar uma música na rádio, por exemplo, a gente viu isso no filme do Zezé de Camargo e Luciano. Sim, os dois filhos de Francisco. O pai dele ia lá, pedia, toca a música dele na rádio, toca a música... A rádio, ela tinha esse poder. Hoje é diferente. Hoje se multiplicou. Mas antes de falar de hoje, eu vou te interromper um pouquinho. Porque você sabe que o nosso tempo aqui vai ser hoje curto para tudo que você tem que falar. Antes de falar de hoje, quando você começou a comunicação? Então, Rafa, nossa, é uma longa história. Vamos ver seu poder de resumo. Mas, Rafa, só para fechar esse tópico da rádio, para você entender se caiu ou não a audiência. Sim. A audiência da rádio, ela é rotativa. Se amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma alteração grande na nossa grade da rádio. É mesmo? Legal, não sabia. O meu programa vai continuar, não? Vai então tá bom. Mas o meu programa... Manhã Legal. Manhã Legal vai ser apresentado por outro locutor. Então, quem é? Já tem nome? Pode falar? Tem, inclusive nós falamos durante a semana, já divulgamos durante a semana, é o William Maciel. Eu ouvi a voz do cara, é sensacional, hein? Fantástico, cara, além de ser meu amigo, e como é bom trabalhar com os amigos. Sim, né? sem dúvida. Quando você trabalha com os amigos, né, é muito bacana, e quando você faz o que gosta também é maravilhoso. E ela passa por transformação. Então pode ser que uma pessoa, por exemplo, Rafa, fala assim, o Adriano não tá, não vou mais ouvir. Isso pode acontecer. Claro. Pode. Mas pode ser que uma pessoa fale, poxa, agora o William tá, eu vou ouvir. É verdade. Ou pode ser que tenha alguém falar, agora o Adriano não tá, agora sim eu ouço. Então, os famosos desafetos. Rafa, ninguém é 100%, ninguém é santo, nem demônio. Você pode pegar fala assim, qual artista que você mais gosta? Fulano. Você vai ver que tem alguém que não gosta por causa disso, ou por causa de uma declaração, ou por causa de uma atitude que o cara teve, ou por causa de um time que ele torce, ou de um partido que ele apoia, ou de um político que ele apoia. Uma religião que professa. Uma religião que ele professa, ou porque é ateu. Então, todo mundo tem alguma coisa e alguém vai falar assim, poxa, eu não gosto do Rafa porque ele é muito chato, ou ele é muito assim, ou ele é carioca, ele é do Rio de Janeiro, eu não gosto. Então, unanimidade ninguém tem. Então não dá para mensurar se a rádio caiu ou aumentou. Pode ser que quem gostava só de música, por exemplo, não queria ouvir locutor falando, passou a ouvir a rádio. E quem gostou, queria ouvir o locutor, queria ouvir o signo, queria ouvir a hora, queria saber o que está acontecendo aqui na praça. Esse ouvinte pode ter saído. Então, isso é muito relativo. Agora, Rafa, sobre comunicação. Quando começou tudo isso aí? Cara, eu sempre gostei de comunicação, de falar com as pessoas, sabe? De falar, de conversar, de estar no meio... Inclusive em tempo de escola, cara. Tempo de escola, o maior trabalho que minha avó, a dona Hilda, que eu tenho certeza que está olhando por toda a nossa família, o problema que ela tinha na escola é que os professores falavam, o Adriano quer se aparecer mais que os professores. O professor colocava filme para assistir e eu ficava comentando o filme. Então,
Quer dizer, um fuxiqueiro. Hoje, Rafa, alguns professores me encontram daquela época e falam assim, Adriano, não tinha como você fazer outra coisa, você tinha que ser isso aí, tinha que ser de comunicação, de falar. Mas, Rafa, a oportunidade de falar pela primeira vez em público, eu tive no supermercado Russi. Belo mercado, hein? E o supermercado Russi, o gerente Nilson, grande cara, nota 1000, eu trabalhei no Russi por 6 anos. Pô, uma vida, nos dias de hoje, principalmente, 6 anos, né? No supermercado Russi, Rafa. Eu trabalhei 4 anos numa lanchonete chamada Risonho, pra quem conhece o Vagão. Já fui lá, sensacional, o Vagão. O vagão de trem. Pô, tem uma maionese lá que é brincadeira. Se você chegar lá e perguntar pra... Gente, você que tá ouvindo, vai lá no Risonho Alto Lanches. Chega lá no seu Márcio, seu Milk, que eu acho que é a única lanchonete do mundo que faz todo esse tempo que é do mesmo, são do mesmo É o de bigodinho branco, e né? Seu Milton e seu Márcio, vocês perguntam pra ele assim, ó, quem é o Kisuko? Eles vão... Rafa... Kisuko? Até hoje eles me chamam de Kisuko, porque quando eu fui trabalhar lá, eu falei que eu... Ai, gente, naquela época não era que nem hoje não, sabe? Hoje a pessoa recusa muito emprego, isso eu não quero, isso não... E naquela época, o encarregado podia falar pra você assim, ó, você não quer ter um monte de currículo aqui. Você não quer. E tinha mesmo. E tinha mesmo. Jeito. Abria a gaveta e mostrava, tem um monte de currículo. E quando eu fui falar com ele, pedir um emprego, eu trabalhava durante o dia numa fábrica de bicicleta, no Três Irmãos, ali na Santa Claudina. E eu queria trabalhar à noite para poder estudar de manhã. E eu fui lá procurar esse emprego na lanchonete. Ele falou, com o seu Milton. Ele falou, Rafa, mas eu não sabia fritar um ovo, né? Sabe como que é, né? Criado com a avó. Né? Não sabia... Sim, no carpete. Não sabia fritar um ovo. E aí ele falou assim, olha, mas você tem experiência em lanchonete? Eu falei, então... Em comer, como bem. Eu falei, então, não, olha, eu tenho, mas assim, eu tenho porque alguns lugares que eu trabalhei, que tinha lanchonete. Meu Deus, Rafa, hein? quando... Ele falou, não, tá bom, vou te contratar. Então tá bom, vai lá pra chapa. Vou te contratar. Quando ele chegou, quando eu já tava contratado, eu falei, agora... Aí ele falou assim, você sabe fazer chapa? Chapa não, nunca trabalhei na chapa. Ah, mas você sabe... Limpa a mesa? Não, também não. Falei assim, suca eu sei fazer. E aí pegou o apelido de Kisuko. Depois eu entrei lá, Rafa. Porque você era o cara do suco, de polpa não? Isso, fazia o suco de polpa. Depois eu fui aprendendo ainda a fazer limonada suíça. Não é só botar lá polpa e água. Então, e aí, Rafa, eles... E aí eu só sabia lavar alface. Ainda bem que o apelido não ficou alface, ficou Kisuko. E eu lavava alface. Depois eu comecei a fazer suco e tal. Depois eu fui aprendendo a fazer as outras coisas. Até que um dia o garçom faltou. Quer dizer, o cara entrou como auxiliar de cozinha, podemos dizer assim. Um dia o garçom faltou, Rafa. E aí, os meninos, era um dia de semana, a equipe já estava reduzida. E aí movimento bombando. O seu Milton falou assim, Adriano, hoje você vai ficar de garçom. Eu falei, eu vou ficar de garçom? Falar com a turma lá, vai. E aí eu fui, aí eu comecei a trabalhar no setor de serviço. E o medo de derrubar? E o medo de derrubar uma bandeja como garçom? Mas nessa época, ali eu já estava 3 anos, 3 anos eu trabalhava já ali, 2 anos, mas você já acostumava com a bandeja. Não é novidade, né? Mas garçom, para você atender o povo... É outra pegada. E outra, Rafa, você trabalha em setor de serviço, e quem trabalha em setor de serviço sabe... Você pode estar no seu pior dia, mas você tem que se transformar no seu melhor dia, porque você está atendendo as pessoas. Você está, às vezes, realizando um sonho, na verdade. A pessoa chega ali, no caso, a pessoa chega ali com a namorada numa lanchonete, às vezes o cara vai declarar ali, ou vai pedir ali, você derruba açúcar em cima do cara. O cara vai botar o anel dentro do hambúrguer. Então, assim, você lidar com pessoas não é fácil, não. E às vezes você lida... E você lida com uma pessoa ignorante, você lida com eu costumo dizer que a grande maioria das pessoas são pessoas boas. Sem dúvida. Prova disso é quando acontece alguma coisa, por exemplo, se alguém cai e desmaia em algum lugar, é rapidinho, já tem um monte de gente pra ajudar, tal. Os mais chatões, assim, são aqueles... porque esses aí são aqueles que marcam, né, Adriano? Isso, infelizmente. Mas assim, Rafa, então, aí eu fui aprendendo a lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, ali no Risonho. Aquilo lanchonete. Sim é uma faculdade. Isso, na lanchonete, no Risonho. Até hoje eu tenho um carinho muito especial
por aquele lugar, por aquelas pessoas, pelas oportunidades, pelas brigas que eu tive lá, brigas assim de eu achar que eu tava certo, que eu era o certão, e não, sabe, quantas vezes ali. Depois eu fui pro Russi, Rafa, e no Russi... Supermercados Russi. Supermercado Russi. Eu entrei como auxiliar de padaria, trabalhava na padaria, inclusive junto com a Quitéria, um grande abraço pra Quitéria, sempre a Quitéria, Dona Adileuza, sempre ouvindo a Rádio Capela aí, e a gente trabalhava junto na padaria. E, Rafa, eu trabalhava cantando, e tinha cliente que não gostava não, de chegar lá ver alguém cantando, ver... Aí na padaria eu fui pra reposição. Pera aí, mas vamos voltar aqui na padaria, cara, até pelo horário, enfim, 20h30 agora, né? Não vou perder o amigo, mas não vou perder a piada ainda que infame. Não. Por um acaso, você, distraidamente, chegou a queimar rosca lá, não? Não, vinham prontos. Os produtos já vinham prontos. A gente só colocava, não foi rapidinho, não deixava... Então tá bom. Então, segue o jogo. Trabalhava na padaria do Russi, muita gente lembra dessa época, que foi um lugar que eu trabalhei por mais tempo. Depois eu fui para reposição. Na reposição e mercado, Rafa, é um lugar em que tem muita rotatividade de funcionário, né? Sai muito funcionário, entra muito funcionário. E eu... Promotor, expositor, repositor. E aí eu fui líder, né, de reposição no Russi. Só que um dia eu tava no depósito e o Carlão e o Luiz que hoje é gerente do Infange, do supermercado Infange. Grande Luiz. Grande abraço pro Luiz. E o Luiz, eles estavam lá e eles eram os locutores oficiais do Russi. Só que eu, como eu sempre fui engraçadão, né, Rafa? Eu no depósito eu comecei a imitar o Luiz. Quer dizer, isso é o cara que fazia a promoção, que chamava cliente. Hoje em promoção. Assim, ofertas imperdíveis você encontra hoje no supermercados Russi. Arroz Albarusca. E falava. Legal. Aí, Rafa, eu comecei a imitar. Então eu ficava no depósito imitando. Ofertas imperdíveis, você encontra hoje. E brincando, e carregando caixa, e levando caixa, ia pro meio da loja imitando. Eles deviam adorar, né? Um dia, o Carlão... não sei se o Carlão casou, aconteceu alguma coisa que o Carlão teve que se afastar, ficou um período. E o Luiz falou o Nilson falou, Adriano, o Luiz, encontrar alguém, o Luiz era gerente do Russo, precisamos encontrar alguém aí para fazer locução, pelo menos na quarta-feira, que é dia da frutas do hortifruti. Tem que ter alguém para falar. O Luiz falou assim, pega o Adriano. Mas como Adriano? Ele sabe. Fica falando aí no... Ele fica imitando os outros aqui, ele sabe. Aí, Rafa, o Nilson me chamou. Cara, quando ele me chamou, eu fiquei branco. Quem me conhece sabe que pra ficar branco é difícil. Mas eu fiquei branco. O Nilson falou assim, você vai agora e vai falar. Rapaz, só que ele falou, você não vai falar no meio da loja. Porque eu tinha... Então, é isso que eu ia perguntar. Era algum estúdio, alguma salinha ou ficava com aquele microfone sem fio no meio da loja? O Luiz e o Carlão ficavam no meio da loja. Minha perna tremeu quando eu peguei o microfone. Primeira vez, né? Eu conseguia. Aí a gente tinha uma sala do cartazista e aí eu falava de lá. Aí eu falava de lá e falava. Aí eu comecei a falar mesmo. Aí o Nilson tinha até que mandar eu parar de falar. Dá um tempo aí, cara. Já acabou, já vendeu tudo, acabou o arroz. Só que era a sala do cartazista, Rafa. Como era a sala do cartazista, então eu falava um pouquinho e ficava um tempo livre. Nesse tempo livre, eu olhei aqueles cartazes e comecei a desenhar. E eu comecei a desenhar e imitar a letra do Luiz, que era cartazista. O cartazista, para quem não conhece agora, 2033, é justamente quando você passa na frente do mercado. Vou falar o Infange porque é o nosso apoiador cultural. Isso. Você passa ali no portal do Infange, você vê aquela grade preta que envolve o estacionamento. Arroz, R$ 4,90, café, R$ 5,60. Quem fez aquela comunicação, aquela escrita na cartolina foi o cartazista, isso, certo? Foi o cartazista. E aí eu comecei a pegar... Aí quando o Luiz viu... Falou, Adriano, poxa, eu acho que dá pra você aprender também a ficar de cartazista e ser cartazista e locutor. E aí eu aprendi a fazer cartazes, função. Aí eu aprendi a fazer cartaz e aí eu fiquei como cartazista e locutor do Russi. Quanto tempo? Aí o Luiz foi pra noite, gerenciar a noite e eu fiquei no lugar Porque naquela época o Russi, salvo engano, era 24 horas, né? Isso, era 24 horas, então o Luiz foi pra noite. Aí eu saí 6 anos depois pra ir pro Big. 6 anos, cara? Eu saí pra ir pro Big, Rafa, e o Big, quando era no Shopping Campinas, tinha um supermercado... No Campinas Shopping ou do Shopping Dom Pedro? Campinas Shopping. Do Campinas Shopping, ali no Trevo. No Campinas Shopping tinha um mercado que chamava Big, um mercado enorme. Eu lembro. E eu fui pra lá fazer cartaz e locução, era um mercado muito grande, né? Hoje é o Walmart até. Hoje é o Walmart. Mas é um mercado muito grande, então eu fiquei lá um tempo também de cartazista e locutor, e aí lá eu fiz mais contatos, trabalhei com mais contatos, depois eu fui pra
para Volks, trabalhar aqui na Volks em Vinhedo, e lá eu também comecei a trabalhar com comunicação. Quer dizer, Rafa, sempre ligado à comunicação, ligado. desde o risonho. Porque assim, ó, no Russi, eu não me contentava só em ficar em cartaz de locução. O que eu fazia? Eu organizava campeonato para as pessoas. Eu sempre fui ligado Campeonato ao esporte. de futebol? Por causa da minha família. Minha família sempre foi ligada ao esporte, né? Meu tio, o Valdir Cruz, que é do Jornal de Vinhedo e é colunista esportivo, um dos mais Valdir respeitados Cruz. da região. Meu tio Gilmar, que faleceu, mas sempre jogou bola. Meu tio João sempre montou time. Então a gente sempre foi ligado ao esporte. Eu sempre gostei de esporte, sempre foi minha praia o esporte. Então eu ia nos lugares que eu trabalhava, Rafa, eu organizava campeonato. Eu organizava campeonato e começava a organizar campeonato. Aí eu fiz um curso pela Liga Campineira. Legal. De arbitragem e... Pra ver arbitragem, vulgo juiz de futebol. Juiz de futebol, futsal no caso. Futsal. E fui árbitro da Federação Paulista, fiz jogos pela Federação Paulista. Que bronca, hein? Fiz jogos pela Federação Paulista. E locução de palco eu fiz em 2004, foi a primeira vez que eu fiz locução de palco numa campanha eleitoral. Campanha pro Chinha, prefeito. E do PT na época? Meu Deus, hein? Eles contrataram um locutor, Rafa, e o locutor não agradou, né, o pessoal. Não agradou muito o pessoal. E aí falaram, não, mas tem um cara que fala no mercado. Aí alguém falou, aí o Chinha na época falou, é verdade, Adriano, você fala no mercado, então você vai falar. Foi no Vida Nova 1, um frio, Rafa. E naquela época, cara, a gente naquela época podia tudo, tinha comício, boné, camisa, chaveiro, tinha show sertanejo. Só que o nosso pessoal não tinha show. Não tinha dinheiro? Tinha show na época. O candidato, acho que era o Calu que venceu a eleição na época, e o outro candidato era o Ivan. Né? Ivan Valente. Era o Ivan. E eles tinham uma campanha bem mais quente que a nossa. E a nossa era um pessoal bacana, legal. Aprendi muito naquela campanha. A famosa militância. Rafa, e eu apresentava. E eu fui apresentar esse comício no Vida Nova 1, rapaz, com medo de errar nome. Até que. Que imagina a gafa. Você chama um candidato do outro partido, o adversário. Mas, cara, E eu com aquele nervosismo, o pessoal. Aí eu lembro como o Ezequiel, aqui da Capela, ele era candidato a vereador naquela época. O Ezequiel da churrascaria? Ezequiel. Não. Não. O Ezequiel Campos. E o Ezequiel chegou em mim, eu tava nervoso, e ele percebeu que eu tava nervoso. Que no Vida Nova 1. Aí ele falou, Adriano, cara, alegria, cara. Faz o que você sabe, faz o que você gosta, alegria. Cara, aquilo lá é verdade, cara. Alegria, pode ser. E aí eu comecei a fazer aqueles comícios. Mas era um número reduzido assim, de pessoas, e a maioria era amigo, né? Parente de candidato que vinha em comício e tal. E o pessoal do bairro ali da região. Até que eu fiquei sabendo, em 2004, que o PT ia trazer o Supla pra Vinhedo. Meu Deus, o filho do Suplicy? Conseguiram trazer o Supla no comício, era o que dava, na né? Nova Vinhedo. Cheio de roqueiro lá, imagina, né? Rios. Esse comício deu mais de 2 gente. Sério, cara? Cara, deu muita gente. Mas o Supla é roqueiro, meu. Cara, mas deu muita gente. É uma personalidade, né? Deu muita... A gente tá falando de 2004. Deu muita gente na Novinha, aquele comício lotado, abarrotado de gente. Quando eu peguei o microfone, aquela multidão, tudo me olhando. Com vocês, assim, Supla! Aquela multidão me olhando. Mas, Rafa, não é só o com vocês, é o você segurar aquilo lá e falando. Porque é difícil falar em público, sabe? É muito difícil. E tem outra. O microfone, Rafa, ele não deixa de ser uma arma. É pior que um revólver. E é uma arma poderosíssima, até porque quando você fala de alguém no microfone e a pessoa não tem a possibilidade de se defender, de utilizar no mesmo espaço, você foi tão cruel como alguém que dá um tiro. Sem dúvida. Às vezes tem reputação que acaba por causa do que alguma pessoa fala no microfone. Então é muito perigoso. Então você tem que. Então você imagina lidar com humor, ao mesmo tempo você ter a seriedade. Tem que ter a manha, tem que ter a manha. Então, tudo muito difícil. Eu não fiz curso de locução, eu fui aprendendo com pessoas que foram chegando do meu lado, pessoas que foi caminhando junto, erros que eu tive e que pessoas vieram falar, Adriano, não fala mais isso. Adriano, até porque nem na faculdade, não existe uma cadeira ou uma matéria na faculdade de comunicação, locução para comício eleitoral. Não. E é perigosíssimo, sabe? E aí você tem que ser sério, mas ao mesmo tempo ter alegria, ao mesmo tempo... E aí eu nunca gostei, Rafa, e isso
é uma marca minha, e depois, quando eu comecei a trabalhar com marketing político, todas as pessoas que me contrataram sabem que eu não sei trabalhar com marketing negativo, não adianta. Tá disputando o candidato A com o B, não me peça para falar mal. Isso é profissional, né? Me dá as qualidades do candidato A. Eu não quero saber os defeitos do candidato B. A qualidade do A é que tem que sobressair. Eu sempre trabalhei assim para todos os candidatos e para todas as campanhas que eu fiz, todos os jingles que eu fiz, todas as campanhas eleitorais que eu montei, eu sempre trabalhei no lado positivo daquele candidato. E isso foi pautando, sabe? Isso foi pautando. Até porque, Deno, cá pra nós, nos dias de hoje, 2015, é uma grande idiotice você ver o outro como um inimigo mortal. Ele pode ser seu adversário, seu concorrente, mas não é o seu inimigo de morte. Não, ele pode ser até alguém, ele pode ser até um desafeto, Rafa. Isso eu entendo e compreendo, porque você nunca sabe a dor de uma pessoa. Às vezes o cara que me fez um bem fez um mal danado para outra pessoa. E eu tenho que respeitar o mesmo cordão que me liga a você, Rafa, a amizade que eu tenho, a época que a gente conheceu, eu ainda trabalhava na Secretaria de Esportes. Sim, 2005. Então, assim, a amizade que eu tenho com você, às vezes eu tenho uma amizade com um terceiro e essa pessoa não tem amizade com você. Eu não posso obrigar você, você tem que ter, ou você é amigo meu ou dele, você escolhe, sabe? Nem meu filho tem 8 anos, não faz isso. Sabe? Até porque eu mesmo, você sabe disso, você sendo meu amigo, você tem vários amigos seus que eu acho imbecis, mas nem por isso você deixa de ser meu amigo, concorda? Nem por isso deixa de ser meu amigo. Eu sempre falo da qualidade dele. Sim, lógico, tem que respeitar. Se encontrar qualidade, tem que respeitar. Mas seguindo o jogo. Rafa, deixa eu só mandar um beijo aqui. Você tá beijoqueiro, hein, cara? Minha esposa. Ah, não, então pode. Pra Raquel? Então esposa, pode. Então vamos lá. Ela tá ouvindo nesse momento, minha esposa, meus filhos, o Adriel, o João Paulo. Eu tenho minha filha Raíssa, que mora em Oswaldo Cruz. Um beijo também pra ela. A Raquel, e assim, Rafa, a vida que eu levo e que a gente leva, que trabalha com eventos, com casamento, aniversário, animação de festa. Velório. Às vezes é uma quarta-feira, você combinou de ir pra pizzaria com a esposa no sábado. A pizzaria do Spider-Man. Aí na quinta-feira a pessoa te liga, pô, Adriano, vai ter uma campanha de Natal, uma campanha de não sei o que aqui, no tal lugar. Você não vem apresentar pra gente? Aí você tem que chegar na esposa, pianinho. E a dona Raquel é brava, né? Eu sei. Zagueira, meu. Zagueira. Ganharam hoje, parabéns, viu, amor? 1-0, parabéns. E assim, imagina você chegar e falar assim, amor, não vamos poder ir, porque tem um... lembra aquela pizza que a gente combinou na semana passada, que ia ser amanhã? Lembro, não vai ter mais. E outra, Rafa, quem trabalha com o evento, quando o cliente fala que vai acabar às 6 horas, você tem que deixar sua agenda livre até às 10. Você pode ir até às 10. Pode. E aquilo que eu falei, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha para deixar a pessoa satisfeita. Não vai ser a limitação do horário que vai impedir. É isso que a gente busca, que eu busco. Mas é difícil, hein? Porque tem que negociar em casa, hein? Com certeza. Mas assim, e a gente depende muito dela. Então um beijo pra ela, e eu dependo muito, isso aí, Raquel. muito grande mesmo beijo. Dela, dos meus filhos. Então as pessoas às vezes veem, poxa, mas o cara tá lá, tá em tal lugar, mas não vê quantas coisas a gente deixa de fazer às vezes com a família, quantas vezes a minha família tá almoçando todo mundo junto e eu não posso estar porque eu tô num evento, eu tô fazendo algum trabalho. Né? O cara só vê a pinga que bebe, não vê o tombo. Isso aí. E aí, Rafa, e aí foi. Então, assim, a minha ida para a comunicação, a minha chegada na comunicação foi, não digo que sem querer, porque nada na vida acontece sem querer, cara. Eu acredito que Deus, sempre quando acontece alguma coisa, tem uma explicação. Ou você vai saber agora, ou você vai saber depois. Mas sempre vai ter uma explicação. Por que eu conheci o Rafa aquele dia ainda foi um problema com os outros, né, Rafa? Sim, um time de futebol e tal. Me fala. E aí eu acabei conhecendo você e depois a nossa amizade continuou. E aí você entrou no ramo que eu também trabalho, que é ramo de eventos. E aí a gente acaba sendo parceiro. Acaba se unindo. Então um acaba ajudando o outro. Então assim, nada é por acaso, nenhuma pessoa entra. E talvez você nem se lembre, mas a gente ainda tem aí bastante tempo, né? Ou pelo menos aí uns 30%. O presidente liberou hoje. O presidente tá liberado? O presidente liberou. Então tá bom. Obrigado, Flamínio, pela autorização. E talvez você nem lembre disso, Adriano, mas eu hoje
eu tenho o prazer e a honra de estar entrevistando o cara que primeiramente me entrevistou no rádio. A primeira entrevista que eu dei na minha vida no rádio foi para um programa seu, que talvez você nem lembre, que chamava-se Canal Aberto. Era um programa também de entrevistas. Verdade. E eu vim falar, acho que era aquela parte do mundo corporativo, de confecção de currículo, como se portar entrevista de emprego. Verdade. Foi a minha primeira participação no universo do rádio, você acredita? Verdade, Rafael, eu convidei, você veio no meu programa, realmente o programa... E aí foi tão legal aqui, modéstia à parte, que depois eu voltei de novo no mesmo programa, na semana seguinte. Verdade. E quando eu sempre tive vontade, Rafa, de ter na rádio um programa assim, que a gente pudesse falar, conversar, e depois foi a nossa ideia de ter montado o programa Papo Cabeça. E você não vai lembrar, e eu vou te lembrar também. Hoje eu tô nostálgico. Não nostálgico, né? Hoje eu tô com a memória afetiva, digamos, um pouco sensibilizada até pela data, né? E quando eu fui entrevistado nesse programa, que era o Canal Aberto, depois eu voltei no programa que tinha interações com os ouvintes, né, que ligavam fazendo perguntas. E aí, na época, você ainda me deu a dica de um programa que até hoje eu escuto religiosamente, ou quase que religiosamente. Toda sexta-feira eu posso fazer merchan, porque a rádio é comunitária e o programa é meu, então eu faço o que eu quiser. Toda sexta-feira na CBN, é um programa na cadeia nacional ao vivo, das 6 às 7, chama-se Fim de Expediente, para quem não conhece, com o Dan Stuba, o Teco Medina e o outro Gustavo. É um programa bem bacana, que era um programa no molde que a gente, digamos, levou o Papo Cabeça, né? Foi você que me indicou esse programa, que hoje já tem 9 anos de existência, que eu semanalmente escuto, e a gente foi tão importante que eu também, da mesma maneira que você apresentou um projeto, eu te apresentei um projeto para que a gente pudesse ter esse programa naquele formato, e foi um sucesso enquanto durou. Demorou aqui, né? Mas a gente conseguiu colocar aqui assim na mesmo, rádio, né? Conseguimos, e dele nasceram vários projetos, sempre de uma coisa acaba nascendo. Então assim, eu falo, nada é por acaso, a gente não tinha um programa por acaso, você não veio aqui naquele programa por acaso, então foi muito bacana ter aquele dia acontecido aquilo. Foi chato pro time que perdeu. Sem dúvida, sem dúvida. Você quis lá falar, eu quero falar desse time, mas acabou virando uma amizade. Não, e aí você vê, né? E aí os anos vão passando, você acabou, digamos, aí enveredando também para esse campo do marketing político, sim, que tem aí, digamos, o João Santana como uma grande referência, né? O marqueteiro do Duda Mendonça. Duda Mendonça também. Mas o João Santana, eu ainda pago mais pau pra ele, porque eleger a Dilma não foi fácil, então o mérito é dele, né? Eu prefiro o Duda, sabe, Rafa? Esse João, eu acho um excelente marqueteiro, mas eu prefiro o Duda. E falando, tô profissional de marketing, sabe? Sim, então, assim, eu acho o Duda muito marqueteiro, já vou deixar claro pra você. Com balé lá, porque eu tô dizendo de ideia de profissional de marketing, de pessoas que passaram por ele. Então, assim, as três pessoas que é Washington Oliveto, Duda Mendonça e Roberto Justo. Eu incluiria ainda o Nizam Ganag também. Agora aí apresentando a Fazenda, mas o Justo. Sim, né? E o Nizam. Também. Mas assim, então eu sempre gostei. E o Duda, ele fazia a campanha muito positiva, né? Ele sempre teve o lado positivo. Ele sempre foi bem profissional. Isso. Aí nego fala, não, mas é do PT, a campanha do Embaçaí PSDB, o Duda fez um dos jingles mais lindos que eu já vi, do Embaçaí. Não, e ele foi pra Argentina. Fantástico. O cara foi pra fora do país. Sempre... E assim, Rafa, é fácil